Legal. Oi! Ah, mas hoje que eu vim com meus cachos, Olá! você não veio com seus cachos, Liliane? Pois é, porque hoje eu demorei para fazer almoço, gente. É, realmente E a realmente tarefa do almoço está terminando tarde. eu não tenho assim seu talento de chefe. Mesmo hoje eu fazendo só um espaguete, eu acabei agora há pouco. E aí eu Ó, falei, ai, gente, deixa eu prender esse cabelo. vamos só avisar o pessoal aqui, é o seguinte, eu vou ler agora um pouquinho o seu currículo, mas avisando Tá, que a gente vai falar um pouquinho, você fala um pouco sobre o seu trabalho e a gente vai falando depois com as pessoas que forem mandando perguntas, tá? Tô vendo que tá já o Fred, nossa amiga Luciana Lancelotti, Débora, todo mundo. Olha, o Fred tá te chamando aí, olha, a Lili. Então, o Fred é um querido, também trabalhei com ele na Globo. A gente vai pegando as perguntas e vai fazendo, mas assim, primeiro eu queria que você desse um apanhado um pouco do que você faz, para a gente poder depois correr solto com as perguntas, tá? Então, a tá. Liliane Ferrari, olha, eu vou ler aqui porque o currículo é impossível de decorar, Lili, é muito grande. Ai, não, gente. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre como a sua rede social pode ser aliada nos negócios e a nossa especialista, a Liliane Ferrari, ela é jornalista, é blogueira, foi eleita em 2009 uma das 10 mulheres mais influentes da internet pelo portal IG. Uau! Atualmente ela é consultora de mídias sociais de Piracanjuba, O Boticário, Live, Búfala Almeida Prado. Ah, aquelas mussarelas de búfala. Olha, me entrega aí no delivery. Ela já realizou projetos digitais para marcas como Santander, Itaipu, Rede Globo, Colgate, Editora Trip, LG, Nanai Resort, Jurerê Shopping. Outro dia também eu vi uma cartilha que você fez para o pessoal do Morumbi Shopping. E hoje ela atua Isso. como Pinterest Marketing Expert da plataforma. Então, a Liliane, ela foi palestrante também oficial do Facebook do Brasil. Então, Lili, a gente quer saber um pouco o que você vê dessa nossa pandemia, da perspectiva para os negócios. Depois, muita gente vai ter que mudar, muita gente não vai encontrar seu emprego como estava antes. O que a gente pode fazer para turbinar os negócios? Ou para quem não tem Olha, ainda redes sociais de trabalho, como é que implanta? Como é que começa? é, às vezes marcas grandes não têm grandes resultados, porque tudo dança, o quanto você entende o quanto você entende do Instagram, o quanto você entende do Twitter, e mais do que isso, eu acho que a grande, acho que coisa que eu posso dizer hoje, e que se de toda essa nossa conversa a pessoa levar apenas isso, já vai ser muito, muito um diferencial para ela e muito alguma coisa que vai fazer realmente algum efeito diferente. Durante muito tempo, a gente viu as marcas ocuparem as mídias sociais simplesmente por ocupar. Então, presença digital. Então, eu tenho que estar lá. Então, como é que eu tenho que estar lá? Eu tirei uma foto bonita dessa caneta, acho que tá ótima, vou postar. A gente fez isso aqui hoje, achei que é legal, vou postar. Isso é uma estratégia de ocupação. Uma estratégia de ocupação é como se fosse uma estratégia que já ficou um pouco para trás. Porque todo mundo ali, de uma certa forma, ocupou o seu território. O que a gente precisa agora é que toda marca, toda pessoa também, né? O prestador de serviço, né? A pessoa que tem um trabalho, um projeto, ela entender o quanto ela consegue ter um objetivo do negócio dela, ter um objetivo, um perfil de cliente, um produto mais vendável, mais lucrativo, e o quanto ela consegue levar isso para a narrativa dela, o quanto ela consegue tornar isso tangível e perceptível, porque o que a gente faz aqui, né, cada um de nós nos nossos perfis? É como se a gente veiculasse pequenos conteúdos, pequenas propagandas, e um atrás do outro, né? Porque você posta o seu, o outro posta, aí vem a empresa que eu sigo e todo mundo tá ali. Então tem uma competição muito grande pela atenção. Então todo mundo vendo mil coisas ao mesmo tempo.
Para uma marca conseguir fazer um trabalho consistente num lugar de muita dispersão, ela precisa ter muita persistência, muito foco e saber repetir sem se tornar repetitivo. Então, Deixa eu só fazer mais uma interrupção aqui, Lili. pergunta. Então, o que você está explicando é muitas coisas, por exemplo, que eu falo às vezes nas minhas palestras, né? Muitas coisas estão mudando. Porque há algum tempo atrás, a rede social da empresa era o quê? Pega o estagiário lá, manda cuidar da rede social. Por quê? Porque ele não está fazendo nada mesmo, então a gente não tem o que dar para ele fazer, agora vai lá e faz. Estagiário, a rede social, você é jovem, você sabe mexer no Instagram, você sabe. Quer dizer, a rede social era uma coisa assim, quase que um produto de segunda classe. E Sim. agora a gente vê que as empresas que estão sabendo usar a rede social estão crescendo enormemente. Inclusive, tem uma coisa interessante que eu tenho visto, eles estão interagindo com outras empresas ou pessoas dentro da rede social. Maravilhoso, porque as áreas elas são muito complexas, né? Dentro do marketing, e o marketing digital, e ainda dentro do marketing digital, igual na medicina, né? Você tem vertentes de atuação. Então, você pode ter vários médicos cardiologistas, cada uma tem uma visão. Eu tenho uma visão do marketing, principalmente do marketing digital, com uma visão de muita colaboração, de muita troca e de muita humanização nisso, porque as marcas não são inimigas. Um concorrente não é inimigo do outro, né? Eles têm ali que zelar pelo mercado que eles atuam, né? E podem se unir muitas vezes. Isso que você falou e a percepção disso é interessante, porque a percepção disso só acontece quando tem um pouco de repetição. Né, que era exatamente aquilo que a gente está falando. Então a marca hoje fala com A, amanhã ela dá uma dica de B, e depois assim ela vai se relacionando e ela forma uma imagem dela perante as outras pessoas, né? E isso é sensacional, porque dentro do novo marketing, que a gente já fala disso, para ser bem correta, existe um livro que chama Marketing Revolution, e esse livro, ele fala, somente as companhias mais humanas vencerão. E esse livro já tem o quê? Uns 5 anos. Então, lá ele antecipa alguns conceitos, como, por exemplo, esse que hoje você falou, dessa conversa entre marcas, que em princípio era só uma conversa entre marcas, mas que hoje se torna uma força de sobrevivência das marcas, né? Vamos dar Então, uns tem a exemplos hambúrguer. aí, Lili. Por exemplo, quando eu comecei a ver esse tipo de interação, ela era dentro de empresas do mesmo grupo. Então, gente, primeiro a gente está falando de empresas, daqui a pouco a gente vai falar de pessoas, né, negócios pequenos e tudo, mas a gente está começando só para a Lili expor um pouco como é que as redes sociais evoluíram. Então, a gente, por exemplo, via muito a interação entre empresas de um mesmo grupo, o chamado cross-media, né? Cross-mídia é a mídia cruzada em que um interage com o outro. Então, vamos supor, se você tem uma empresa que produz entretenimento, produz jornalismo, você coloca um pouco de um dentro do outro, coloca o jornalismo dentro do entretenimento e etc. Né? Ou então um programa dialogando com o outro. Aí, depois dessa interação, chegou ao ponto que eu até gostaria de dar um exemplo aqui que foi super interessante do Netflix. O Netflix interagindo com seus seguidores e, ao mesmo tempo, com um bom humor, fazendo a gente rir demais, até que chegou ao ponto que a Netflix interagiu até com seus concorrentes, com os outros streaming. Sim! E quando a gente estuda a marca, né, quando você estuda branding, só marcas muito seguras conseguem fazer isso. Só marcas que têm muita personalidade. Porque aquilo. Você acha que Netflix não sabe que você tem Netflix, tem Amazon Prime, assina. Né? Você tem uma gama. Então, eu acho interessante isso. E quando você falou das empresas das mesmas marcas, tem um exemplo ótimo, que a Unilever faz muito isso entre marcas. Então, a Knorr, que fala com a Hellmann's, e aí o Dove, que fala, sabe, é muito legal isso, é muito sensacional. Agora, isso, se a gente for botar assim na parte técnica mesmo do marketing, existe um nome para isso, que é exemplo de desconcorrência, que a gente fala. Você não é mais concorrente, você sabe o seu lugar, você sabe o seu diferencial, você sabe o seu valor, e você ali pode conversar com todos de todos os segmentos e do seu, inclusive, né? Então, tem marcas já que fazem projetos, né, de colaboração, de desconcorrência. Por exemplo, em Londres tem uma rua que tem 10 cafeterias.
Elas se juntam, fazem um cartão. Esse cartão precisa de carimbos variados, digamos assim, para você ganhar uma coisa, porque todo mundo sabe que você usa vários. A companhia aérea sabe que a fidelidade, você vê se tem o seu voo, se tem o preço, se tem o horário. A fidelidade, na verdade, é isso, é um benefício, não é quase que uma fidelidade, né? Então, as marcas têm que ter essa maturidade de saber aonde elas estão inseridas e como é legal se elas conseguem ter esse diálogo. Claro que isso, para as marcas, não é uma coisa que você consegue fazer muito rápido, porque é como se fosse uma pessoa, né? Então, uma pessoa hoje, ela não consegue começar do nada a ser legal, a interagir com as pessoas. É um processo até ela conseguir pegar o jeito ali de falar, né? Então, tem até alguns consultores que não gostam muito dessa coisa quando a marca interage, quando a marca manda a GIF. Isso é muito uma coisa que eu acho fundamental, porque eles acham que a marca está como querendo se passar por num ambiente que não é o ambiente natural dela. Eu até entendo que pode ter uma rejeição se isso for uma coisa isolada, mas se isso estiver dentro de um contexto, né? Por exemplo, Netflix, que foi o exemplo, Netflix é muito consistente. Netflix está o tempo inteiro ali conversando com as pessoas, dando respostas. É uma marca que entendeu que ela não precisa falar de uma maneira que agrade a todos o tempo todo, que é muito difícil, né? Mídia Agora, social é como você conflito. elabora isso, por exemplo, para um negócio que ainda não se firmou como um Netflix? Como você pega o seu negócio, que ou está começando, ou é um negócio que ainda não tem presença grande nas redes sociais, e Uhum. como você começa a fazer rodar a sua rede? Como é que você chama as pessoas para interagir com você? Olha, a primeira coisa que assim, quase ninguém pensa, e é uma coisa muito simples da gente fazer, é que todo mundo quer o like, né? Todo mundo quer o seguidor, todo mundo quer que ele venha. Mas o quanto você também está navegando, também está dando like, também comenta, também interage. Mas Então, precisa se ser, você. então, aquele segue que eu te sigo? Não, não precisa ser isso. Não Eu não tenho é o uma segue que eu simpatia te daquele sigo. segue que eu te sigo. Não, não. Existe uma coisa que a gente fala que é muito mais poderosa que o seguir, que é um like de engajamento. Então, vamos supor, eu quero que você compre meu produto. Eu acho que você é muito perfil do meu cliente, tá? Não adianta a marca entrar hoje no seu perfil, dar um like lá, um comentário, ai, me conhece, porque tá fora de contexto. Eu sempre falo que é igual um relacionamento de pessoa com pessoa. Você não chega numa pessoa que você acabou de conhecer e joga um caminhão de coisa em cima dela. Isso você só faz com seus amigos, tá, gente? A pessoa que você acabou de conhecer, tá. Você tem um relacionamento inicial ali antes de você, né? Então, existe a estratégia da aproximação, a estratégia de você saber quem são aquelas pessoas que, duas opções, são seus seguidores já bem engajados, porque os seguidores bem engajados são muito importantes, não dá pra gente esquecer deles, e o seguidor que você gostaria. Então, assim, nossa, eu gostaria muito que esse perfil que a minha marca atende olhasse para mim. Isso pode ser para a pessoa, pode ser para a marca, de qualquer forma. Mas é um trabalho bem artesanal, tá? Jamais eu vou falar aqui para ligar um aplicativo, porque tem, né? Tem um monte de aplicativo. Você liga o aplicativo, ai, eu vou seguir 200 por dia, eu vou dar um monte de like e tal. Não tô falando disso. Tá, E não. até tem um exemplo Então, bem. assim, essas empresas que acabam fazendo, para ter muitos seguidores, acabam comprando, acabam fazendo essas, né, essas meio que falcatruas Não vale a na pena. rede social. Todo mundo já detecta isso, né, Lili? Não adianta, não vamos fazer isso. Hoje eu acho que tá bem mais claro, as pessoas estão bem mais ligadas e percebendo isso. E a questão que não vale a pena você encher de seguidores se eles não têm um engajamento orgânico com você, é que pensa assim, uma marca. Uma marca ela tem que pensar que ela vai gastar um dinheirinho de mídia paga. É o mínimo, pouquinho, mas ela precisa gastar. Imagine então se ela tem uma mensagem que ela quer passar para todos os seus seguidores, porque ela quer ter um comunicado, vai fazer um lançamento, ela quer que todo mundo receba. Para isso, ela vai precisar impulsionar esse post. Se ela for impulsionar esse post para todos esses milhares de seguidores que ela conseguiu, que ela sabe Deus da onde saiu, ela vai gastar muito dinheiro e vai atingir contas fake.
Então não tem como ela, na hora da mídia paga, chegar lá e peneirar e falar, não, não, peraí. Esses que eu comprei, eu não quero mandar. Esses aqui eu quero. Não tem como ela fazer isso. Então Ah, não é uma sugestão, não é porque você muito. pode escolher um pouco o perfil do que para quem você quer mandar. Então, por exemplo, me interessa mandar só Sim, para São Paulo, me interessa mandar só para a região Nordeste. Tem tudo isso, sim, né, que só. você pode escolher. Exato. E Só uma que das você pode opções escolher, não quero mandar para robô. Não quero mandar para esse que eu então, mesmo comprei. e E aí é aquela coisa, às vezes tem audiências, quando o cliente, quando a marca tem uma audiência que eu sei de verdade, que é uma audiência que veio sozinha, que é muito orgânica, que é verdadeira, que veio lá e que são contas reais, a gente sempre indica hoje que ele faça o impulsionamento para os próprios fãs, porque o post hoje orgânico, ele não consegue chegar para a tua base completa. Então, sei lá, tem uma base de 100 mil, a postagem, ela não vai atingir 100 mil contas. Ela vai conforme o algoritmo vai vendo o desempenho dela e ele vai abrindo e fechando portas para ela. Se esse post não tem muita interação logo no começo, ele vai fechando portas. Se ele tem mais interação, ele vai abrindo portas. Então, a dica que eu dou é sempre assim. E aí eu falo que é artesanal mesmo, tá? E eu já fiz isso de verdade. É pegar a conta, e, claro, você tem que saber quem é o teu público, você já tem que ter tido pelo menos essa visão, né? Quando as pessoas hoje em dia também falam muito para mim de influenciadores digitais e tal, eu sempre respondo. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha influenciadores digitais, mas eu tinha uma lista de formadores de opinião, de pessoas que eram importantes ali para o negócio. Sem Instagram, sem nada, mas a gente tinha aquela lista. Então, pega uma lista de pessoas, de outras empresas que você considera que são importantes para você. Todos os dias, não importa o horário, é que eu gosto de fazer as coisas meio por ordem. Eu acho que isso é uma coisa que é legal você fazer logo cedo de manhã. Então, porque o trabalho de mídias, eu até às vezes brinco muito que é como se fosse trabalho de ir para academia. Então, assim, você não vai na academia e só corre. Você faz um pouco de abdominal, você corre, você faz um pouco de ginástica com peso, você faz alguma série de exercícios para trabalhar seu corpo inteiro. Então, nessa pegada, não é só fazer post. Você precisa interagir. Interação é muito importante. Então, interagir com quem? Interagir com essas pessoas que já são suas fãs, que é dar um coração lá. Se ela escreveu alguma coisa, por que não comentar aquilo, né? E aí você começa também a dar sinais de existência para pessoas que você quer que te vejam. Você vai, você comenta, você seja pertinente. Lili, Lili, eu queria até dar. Tá Lili, travando? tá travando um Oi. pouquinho. Tá travando um pouquinho. Deixa eu só até comentar sobre o que você falou. Uma coisa interessante, né, que aconteceu comigo, porque eu sou uma total analfabeta em redes sociais, mas assim, intuitivamente, eu acho que eu comecei a fazer isso que você recomendou, porque eu nessa estão até avisando aqui que o áudio deu uma falhada. Depois você repete essa questão do como que você constrói essa tua Tá. rede aí de engajamento, tá? Mas, por exemplo, intuitivamente, eu comecei a participar mais do Twitter, porque eu usei muito o Twitter lá para trás, quando eu estava no Uhum. Jornal Diário apresentando, para botar chamadas e tal. Então, eu tinha já uma base muito boa no Twitter, mas que estava estacionada. E estava estacionada há Uhum. muito tempo, já ali nos 100 mil, cento e poucos mil seguidores, que ainda eram daquela época que eu fazia o jornal. E o Twitter sempre foi para mim uma fonte de consulta, porque eu sigo os principais veículos que eu gosto de ler e tal, e aí eu ia sempre lá para ver Uhum. as manchetes. E eu comecei a entrar com mais frequência e comecei a ver pessoas que estavam postando coisas interessantes, pessoas que eu sigo, não necessariamente porque eu concordo, mas porque eu sou jornalista, então eu sempre digo que a gente tem que também enganar o algoritmo, porque senão você só recebe ecos do que você A pensa, mesma coisa. né? Então você precisa seguir pessoas diferentes, muitas vezes com opiniões contrárias à sua, mas que você precisa estar ali vendo para que o Twitter não te interprete como sendo de um grupo ou de outro grupo e só te envie coisas, né, que você quer ouvir.
Então, você vê, em pouco tempo, eu fazendo isso e descobrindo pessoas, eu comecei a ver assim, pessoas interessantes que me seguiam, eu voltava a seguir também, pessoas que seguiam pessoas que eu admirava e que também entravam com opiniões pertinentes, eu também seguia, e aí começava a interagir também com essas pessoas. E em pouco tempo, você vê, agora em 2020, eu já entrei na lista das 99 mulheres mais influentes da rede social. Então, é uma lista que ela é elaborada com base nisso, né? De tanto que você interage e o tanto que pessoas interessantes e relevantes interagem com você. E isso foi, assim, totalmente intuitivo. Então, tem uma técnica que você pode fazer isso também com a sua empresa e com certeza vai ter muito mais tempo para dedicar ao Twitter do que eu, né? E aí essa coisa vai aumentando, essa coisa vai, parece que, assim, se retroalimentando, não é, Lili? Exato, é isso. Mas é isso mesmo, por isso que eu falei logo no começo, todo mundo quer a curtida, todo mundo quer alguém ali também olhando para o seu conteúdo. A gente também precisa fazer a coisa girar no sentido de não postagem, mas de usar, é divertido, a gente aprende. Essa coisa que você falou, né, do algoritmo, que a gente tem que ficar sempre esperta com isso, e é bom você seguir o contraditório, né? É muito bom. Você está preparada para saber que tipo de pensamento que rola aqui, o que está acontecendo aqui. E é interessante também quando a gente olha o que é rede social. Se falem, né? As pessoas troquem. E o que é a rede social? A rede social são aqueles grupos de pessoas que sempre existiram e estiveram conectadas por motivos, porque gostam de dançar tango e vão numa escola, porque moram no mesmo prédio, porque gostam de cultivar a orquídea. Então, digital, que você tem como, de uma certa forma, fotografar, e você olha, quando você olha as redes sociais que você falou, é muito interessante. Pessoas que estão muito ensimesmadas numa coisa só, é como se a bolinha que você olha, como se fosse um monte de mapa de estrelas, ficasse isolada, que essa bolinha está isolada. Então, quando você. Todo mundo tem seu. E quem você segue, aí você consegue dar uma ventilação maior, que a gente diz, né? Então, isso para mim é uma coisa que pouca gente fala, e porque todo mundo tá muito fixado na sua postagem, né? E que foi até o que eu comecei a falar. Jamais poste uma coisa que não tem a ver com aquilo que você quer. Porque o que é a propaganda? Vai, eu dou aula e quando a gente fala de propaganda, propaganda tem 1000 definições. Tem uma específica que é propaganda é uma ideia repetida várias vezes. Né? Por isso que você grava o slogan, por isso que você grava a música, sabe, a embalagem, porque aquilo passou várias vezes. Como que a gente tem que trabalhar num lugar de alta dispersão, que é um feed, que é uma timeline, que cada hora entra uma coisa? Como que você trabalha para construir uma imagem da sua marca, né, para você ter reputação ali? Sabendo do que você fala e falando disso várias vezes, né? Não é um post só que constrói, é a narrativa completa. Então, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que é muito claro. Eu tenho amigos que há muitos anos são fotógrafos, videomakers, eles são maravilhosos. Na época, eles falaram para mim: a gente quer focar em festa de celebridade, balada, show, é isso que a gente faz bem. Bacana, sabe o que é? Aí, quando você olha as mídias sociais e as fotos, só tem foto de casamento. Aí você fala: peraí, você tá querendo contar uma mensagem, só que você tá me dando outra. Então, não tem nenhum problema fazer o casamento. Eu até brinquei, falei: não tem problema, meninos, vão lá, faz o casamento, mas na hora do post você tem que ter a frieza da narrativa. Esse casamento não tá corroborando com a minha narrativa. Eu Mas preciso deveriam fazer falar. então. Nesse caso, o que eu recomendo? Recomendo que eles trabalhem nos stories com esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que. Porque é negócio, né? Se ele fala pra mim assim, não é lucrativo fazer festa de casamento. Lucrativo pra mim é fazer uma festa à noite num lançamento de um produto de uma marca. Então, beleza, eu já sei que dá lucro fazer a festa da balada, da marca. Fazer casamento, não. Por que você fica ali batendo na tecla de um produto que você já sabe que nem você mais quer fazer?
Que não é o Ah, seu mas é foco. porque eu sempre falei para todo mundo, olha, e eu acho que eu sou o exemplo para. O meu case é o exemplo para as pessoas. Eu fiz uma transição de carreira. Nessa época, é claro que aparecia trabalho de tudo quanto era jeito, né? Tinha dia que eu olhava e falava assim, gente, mas será que eu vou voltar? E tinha dias que eu olhava porque esse trabalho é legal, eu preciso fazer. Mas eu não preciso contar tanto sobre ele. Eu deixo ele lá, eu faço ele. Só que quando eu conto a história, ela, sabe? Uma dica que eu sempre dou também é olhar marcas grandes. Então, por exemplo, o Itaú era muito bom nisso. Eu sempre mostrava para os alunos, porque tinha época que era muito fácil ver isso. Eles trabalhavam sempre baseados no contexto. Então, o que está rolando? Ah, é Dia das Crianças. Ah, é final de ano. Ah, é carnaval. Sempre tem um contexto exterior, porque o contexto é maior do que o seu conteúdo. Sempre. O que acontece nas coisas, ele permeia o seu conteúdo. Aí o que eles trabalhavam? Eles não ficavam postando assim, segunda bicicleta, terça leia um livro, quarta financiamento, não. Era Dia das Crianças, só falava do livro, retire o livro na agência, ler para criança é bom. Era só post sobre isso. Então é o mesmo post com formatos diferentes, mas eles estão batendo no assunto que é o livro do Dia das Crianças. Acabou isso, entrou E em aí outro período, agora é primavera. Ah, então vamos falar do você está passeio de trabalhando com bicicleta. isso, né? Pega a bicicleta, baixa o Sim. aplicativo, onde você anda de bicicleta, cuidados para andar com bicicleta. Então, são narrativas sazonais. Olha, vamos pegar aqui um pouquinho das perguntas, porque o Peraí que tá Fred lá travando aqui para mim. atrás E falou acho que agora vai que o voltar. Instagram, quando você. Será? Você está me ouvindo, Lili? Está me ouvindo agora? Estava travando um pouquinho. Está me ouvindo, né? Então, o Fred lá atrás falou que o Instagram, por exemplo, não permite que você curta muito, ele te trava, ele acaba desconfiando que você é um robô disparador de curtidas, algumas coisas assim. Então, cada rede tem a sua característica. Eu queria que você contasse um pouco. Também teve já pergunta dizendo qual que seria a rede principal para negócio, qual que é a rede realmente para você usar como pessoa. E se você tem uma rede pessoal que é misturada com a profissional, se isso é prejudicial. Você tem que ter uma rede separada da sua empresa e uma rede pessoal. Então, assim, tem várias perguntas que foram feitas agora Tá. para a gente responder. E qual é a rede social hoje por excelência para trabalho, para negócio? Nós temos aí LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, tem coisa que eu nem sei. Olha, Snapchat, TikTok, isso eu nem conheço. A primeira coisa também não existe uma resposta absoluta para isso, porque aquilo, até é o clichê, mas é a verdade, porque cada caso é um caso. Eu, por exemplo, até falo muito, eu tenho muitos alunos que são jovens consultores de marketing, de comunicação, e eles falam assim, não, professora, mas se eu fizer um feed igual o seu, eu falei, é que eu tenho um timing diferente, né? Então você tem que saber o seu timing, você tem que saber ali qual que é o seu momento. E se você, por exemplo, tem um produto que é muito visual, você trabalha no Instagram porque ele vai te ajudar, é foto, né? Imagem bonita ali. Vai para o Pinterest para te ajudar a performar com as suas imagens, a chegar em mais pessoas. Agora, mas dá um exemplo de qual seria, então, o negócio específico para Pinterest e para Instagram. O que seria? Um hotel assim, bonito? O que seria? Para o Pinterest, vamos pensar. Primeiro que é uma plataforma que todo mundo deveria estar, pelo motivo que para estar lá, você não precisa produzir conteúdo novo. Você pode trabalhar com as fotos que já tem no Instagram. Suas fotos, desde que você começou, se você quiser jogar lá, você pode. E vai te ajudar a trazer tráfego para o teu canal do Instagram. Então, qualquer pessoa que tem uma marca e que já tem ali uma trajetória e que está bem, está indo bem no Instagram, vai para o Pinterest agora. Pega suas imagens de lá e vai explorar um novo território. Porque esse território, além de ele funcionar por si só, ele vai trazer pessoas para o teu Pinterest. Agora, depende do trabalho. Por quê? O Twitter, ele é uma plataforma onde você consegue fazer buscas muito imediatas. Então, por exemplo, para quem tem hotel,
A gente fala, hotel, imagem bonita, posta bastante no Insta, tá no Pinterest, faz vídeo pro YouTube. Mas, eu vou dizer, quando eu trabalho com cliente, eu tenho muito cliente e os meus clientes querem ganhar dinheiro. Eles querem converter, então eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro. E simplesmente uma foto no Insta é gerar um desejo. Gerar um desejo é uma construção mais lenta, né? Quando esse cliente do hotel vai para o Twitter e faz uma busca, vamos supor, o hotel dele é Maceió. Quero viajar para Maceió. Estou procurando um hotel em Maceió. Ai, que vontade de viajar para Maceió. Faz uma busca de um termo, de uma palavra que para ele seja uma palavra-chave. Ele vai olhar ali e vai ver que na maior parte dessas pessoas que estão manifestando necessidade, né? Eu falei que a foto no Insta é um desejo. Ai, quero ir para esse hotel, que foto linda. Quando você está no Twitter, você está ali quase que atendendo a necessidade. Então a marca pode, o hotel pode falar com essa pessoa, direto com ela. Olha, está procurando? Quantos dias você vai ficar? E não é assim, mandar um link para a pessoa igual um spam, mas é fazer uma conversa. É do mesmo jeito que a gente falou no começo, né? Você chega para alguém, você se apresenta, você fala, oi, tudo bem? Ó, eu sou um hotel aqui de Maceió, deixa eu te mostrar. Então, isso funciona dentro de uma estratégia que, como eu falei, é igual a academia. Você tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Então, você vai construir a tua imagem ali dentro do Instagram, bonita, fotos legais, sabendo o que você quer contar sobre a tua marca. Pode ir para um Twitter fazer... Oi. Lili, a gente teve bastante tempo aí em que a gente só ouvia a sua voz, a gente não conseguia ver direito a sua imagem, que estava travada. Não sei se você tem como alternar aí de Wi-Fi. Peraí, vou mexer aqui, peraí, vamos trocar. Você estava falando uma coisa super interessante e eu não quis que você perdesse o fio da meada, né? Então, mas vamos ver se a gente consegue que você alterne aí ou do 4G para o Wi-Fi, alguma coisa assim, para a gente conseguir ver você enquanto está falando e ver se para de rodar, porque tem uma bolinha que fica rodando, né, o tempo todo aqui. Mas já passou, agora voltei? Melhorou. Voltei ou não vou? Agora você está com a imagem também em movimento. Mas assim, a sua explicação do Instagram e do Pinterest foi interessante porque pessoas que têm visuais bacanas, produtos que têm um visual que você possa explorar, podem se beneficiar de um Instagram e de um Pinterest. Muito. Quem pode se beneficiar, por exemplo, de um Facebook? Que toda hora a gente vê aquele comentário de que o Facebook não é mais o mesmo. O que é que eu percebi, por exemplo, no meu Facebook? Eu percebi que o meu Face, ele não aumentava o número de seguidores, não aumentava o engajamento. Eu estava com um engajamento praticamente estável, né, estabilizado já há muito tempo. E aí todo mundo me dizia que é porque o Facebook hoje só engaja se você patrocinar, se você impulsionar, né? Se você impulsionar, aí ele distribui as suas postagens. É isso mesmo. Sim. O Instagram, que agora também é do Zuckerberg, vai entrar também nessa mesma vibe aí de você ter que impulsionar e pagar para eles. O que você vê aí dessas redes sociais? Tá, então vamos falar do Facebook. Eu sou da velha guarda, né, do Facebook, até porque em 2014 eu trabalhei para eles, eu atendi pequenos negócios, Sebrae, então a minha experiência junto ao Facebook é justamente com pequenas e médias empresas, microempresas também. Ele já foi muito bom. A gente costuma dizer que as mídias sociais, elas têm momentos de oceano azul, de prosperidade, de você entrar lá. E hoje eu diria que o momento de prosperidade é dentro do Pinterest que você encontra, não é mais dentro do Facebook. O Facebook, não é que ele não vai dar certo mais, para mim não serve mais. Para algumas marcas que já faziam um trabalho lá há algum tempo, um trabalho consistente, elas conseguem ainda manter esse trabalho. Mas eu vou aqui usar um exemplo que eu uso sempre em aula. Harry Potter. A página, a fanpage do Harry Potter tem 72 milhões de curtidas. Tá? Uma página que é um absurdo de curtidas. 72 milhões. E as pessoas gostam, né? Porque é coisa de fã, né? Agora, se você for lá olhar os posts, se você for lá olhar a quantidade de comentário, de compartilhamento, de like, você vai falar, não acredito. Porque tem post que não chega a ter 100 likes. E aí eu te falo, são as pessoas que não gostam mais de Harry Potter ou é esse post que não chega mais nas pessoas também?
Uhum. Então, sim, o Facebook, ele fecha as torneiras. Então, antes passava, é igual o portão, né? O portão tá aberto, pá, passa todo mundo. Agora tem muita gente para passar nesse portão. Então, eu preciso começar a reduzir quem passa e quem não passa. E claro que para as marcas se torna uma plataforma de mídia, porque se não impulsionar direitinho, não vai conseguir performar muito lá dentro. Então, eu vou destacar no Facebook o que eu ainda acho que é proveitoso. O Facebook Não tem tem... você pode colocar muito assim um texto mais explicativo, não é isso que todo mundo diz? Porque o Facebook é do textão. Ele é mais ele é próprio para isso, né? Ele é mais longo, você pode pular linha, é uma coisa maravilhosa lá para você escrever textão. Eu já escrevi muito textão no Facebook já, gente. Que é muito bom de escrever, né? Ele é quase que um diário ali para você. Mas o que eu destaco hoje para negócios que seria uma oportunidade? Seria muito difícil hoje uma pessoa que não usa Facebook para marca, eu chegar para ela e falar, use. Ela teria que ter um negócio com bastante verba e com bastante escala, né? Então, assim, tem que escalar bastante, tem que vender milhões para eu falar para ela, vão por Facebook. Se não é, o que eu recomendo? Sabe os grupos no Facebook? Tem até propaganda, né? Tem propaganda na televisão, gente. Quando eu vejo propaganda do Facebook na televisão, até meu coração assim bate. Porque eu falo, gente, o Facebook anuncia na TV, certo? E ele anuncia o quê? Ele anuncia, escolha um grupo perfeito para você. Por que ele trabalha o conceito dos grupos? Porque grupo é a verdadeira rede social. Vou falar pelo meu perfil, tá? O meu perfil no Facebook, eu tenho pessoas que eu conheço desde criança, outras que eram a mãe da amiga da minha filha, gente que eu não tenho sintonia. Então é uma bagunça toda vez que você tá lá. E o grupo não, o grupo é quem gosta de gato, quem ama Fernando de Noronha, quem gosta de esquiar, não é? Grupo. Então ele mesmo, empresa Facebook, sabe que o grupo é bacana e que é uma forma de retenção. Porque hoje, o próprio Zuckerberg falou, né, numa das conferências dele, o futuro é privado. A gente gosta de compartilhar para os nossos amigos, nosso grupo, a gente gosta de compartilhar mais fechado do que uma coisa aberta para todo mundo. Então, os grupos é uma boa oportunidade. Dá para você criar, por exemplo, vamos supor você, Carla. Você pode pegar a sua fanpage, criar um grupo de pessoas interessadas, vamos pensar, em jornalismo. Não sei, em analisar o jornalismo brasileiro. É um grupo. Esse grupo fica vinculado à tua fanpage. Então, e o grupo ele é muito democrático, porque todo mundo pode falar, todo mundo pode propor uma discussão, não é uma coisa que é muito, né? Todo mundo fala e falou, né, durante bastante tempo, as mídias sociais são muito democráticas e tal, mas não necessariamente elas são democráticas, né? Quando o post é quase que um monólogo. E vocês comentam aí embaixo, hein? Que eu falo aqui, vocês comentam lá embaixo, né? E quando você tá no grupo, você tira essa hierarquia. No grupo, todo mundo fala. Pode se manifestar. Todo mundo pode. Então, eu vou te dar um exemplo aqui para a gente encerrar esse assunto de marca. Eu tenho um cliente que tem muitas franquias. Franquia no Brasil inteiro. Ao invés de ter uma fanpage para cada franquia, que não faz sentido, ele tem uma única fanpage, que é a marca mãe, né, que é a central da marca, e cada franquia tem um grupo. Nesse grupo... você escolhe o região, né, qual que te interessa. Pois é, porque assim, se eu... E agora travou voz e imagem, Lili. Travou para mim. Tá rolando ainda? Travou, né? Agora. Voltou. Então, você começou a falar sobre esse subgrupo, né? Uma fanpage que é do grupo todo, e aí dentro subgrupos que vão ser de interesses de pessoas que vão se agrupar em torno de seus interesses em comum. Sim, mas então, tem que ter muito cuidado na hora de criar possibilita. O Facebook tem esse instrumento mais profissional, né? Eu acho que
O Instagram já é outra coisa, já é totalmente diferente. E o Twitter? A gente recebeu uma pergunta aqui também sobre como o Twitter pode ser usado para negócio. O Twitter é interação, né? Total. Twitter falou tudo, o Twitter é interação. Quem acha que vai entrar lá e vai fazer o mesmo post, por isso que eu até falo, gente, é 2020. Para com essa coisa de o mesmo post compartilhar em todas as mídias ao mesmo tempo. Não. Porque cada um tem um raio-x, né? Você tem o seu analytics, você tem as pessoas que entram, os horários. Então, no meu Instagram tem mais audiência de manhã, aqui no Facebook tenho mais audiência à tarde. Então, você vai olhando. Então, assim, se você acha que no Twitter é um lugar de fazer post, não é. O Twitter é um lugar de você, enquanto marca, fazer duas coisas. A primeira, ouvir. Ouvir, porque ali as pessoas falam sem filtro. Então, toda vez que eu pego um cliente novo, e até eu vou usar o exemplo da búfala, da mussarela de búfala, da Búfala Almeida Prado. Quando eu peguei o laticínio, eu queria saber o que as pessoas falavam sobre mussarela de búfala, burrata, derivados de búfala. Eu queria saber sobre isso, né? E eu fui pro Twitter, e lá eu escrevi na busca. Leite de búfala, mussarela de búfala. E eu comecei a ler o que as pessoas falavam. E as pessoas falam assim, ai, adoro, meu sonho é comer todo dia, é bom para quem tem intolerância à lactose. Então ali eu já comecei a ver quais eram os atributos das pessoas falando sobre aquilo. Segunda coisa que você faz no Twitter, além de ouvir as pessoas. Uma pesquisa de opinião meio instantânea, né? Nossa, gente! Eu, que trabalhei em banco nos anos 90, e quando meu chefe falava assim pra mim, a gente vai lançar um produto novo de viagem, de traveler check, de não sei o quê. Sabe o que eu tinha que fazer na hora que eu saía da sala dele? Ver se meu departamento tinha dinheiro para contratar o Ibope. Aí ligava no Ibope, marcava a reunião. Demorava 6 meses a pesquisa. E hoje você entra lá e você tem um raio-x ali, ó, fácil para você, né? E aí a outra coisa que você faz é procurar gente que realmente está indagando sobre aquilo que você vende, fala, né? Promove. Então procura ali. Ó, vou dar um exemplo que eu fiz muito uma época. Eu cuidei das mídias sociais da escola de dança de uma amiga. E aí, um dia de muita interação sobre dança no Twitter é no domingo, quando tem dança dos famosos, o Faustão. Tá todo mundo ali falando. Porque é isso, Carla, é contexto. Contexto. Tá todo mundo falando da dança dos famosos, então eu que sou a dona da escola de dança, vou falar também. Tem uma coisa que eu adoro, mas é de uma coisa de grande empresa, né? Aí não seria para um negócio pequeno. Mas uma coisa que eu adoro no Twitter é você deixar uma busca fixa aí, provavelmente uma pessoa que está ligada naquela busca o tempo todo. Então, assim, toda vez que o seu nome, do seu produto, da sua empresa for citado, você entra imediatamente. Porque isso, na minha aula, inclusive, de gerenciamento de crise, quando eu falo para grandes empresários, para diretores de empresa e tudo, eu digo sempre que o mais importante é você não deixar a coisa aumentar. Não deixe a coisa aumentar. Então, você realmente vai entrar assim, olá, nós somos do Extra, posso te ajudar? Olá, nós somos da Vivo. E o que eu posso fazer por você? Então, assim, não deixa, já manda direto o cara para o seu direct, já pede um telefone para você entrar em contato e já resolve o problema na raiz, não é isso? Então, quer dizer, o chat das empresas, o serviço de atendimento ao consumidor hoje, praticamente ele funciona dessa forma. E isso é pro bem e pro mal, entende? Porque assim, eu já tive a oportunidade de, fazendo essas buscas pro cliente, encontrar um monte de gente falando bem da marca dele, felizes ali, falando. E eu assim, gente! E ele não estava vendo. É uma busca simples. Não, então até numa forma amistosa com essas pessoas, cordial, carinhosa, né? Claro, então assim, é muito nessa pegada de você... O que é humanizar a marca, gente? Fala o segredo, na verdade, o que você é como pessoa? Você tem valores, você fala sobre coisas, você gosta de assuntos, gosta de comidas diferentes, gosta de viagens diferentes, então, é pessoa. Então, até para responder uma pergunta, que foi na hora que acho que travou aqui, vou falar, porque acho que foi uma pergunta anterior, que foi quando você falou Netflix, né? Como que dá para fazer para sua marca poder fazer alguma coisa assim de... que é a personalidade, como uma marca de tipo Netflix. A primeira coisa marcas não são pessoas. Então, a gente precisa traçar uma personalidade para a tua marca. É muito fácil se você pensar em quem é o teu público
ideal? Com quem você quer falar, né? Do que essas pessoas falam, do que elas gostam, né? Então, aí você começa a tirar a sua personalidade. Tem um exemplo que eu sempre cito e é fantástico. É de uma marca de moda de sapatos lá do Sul, que chama Petit Jolie. Petit Jolie é uma marca de sapatos de plástico, tipo, é bem jovem, sabe? Bem descoladinho e tal, para meninas jovens. E aí, a persona da marca, como é que ela tá tangibilizada dentro do marketing? Elas têm um mural onde está escrito: isto é Petit Jolie. E é como se fosse um mural de uma pessoa, de uma menina na casa dela. Ah, os atores que ela gosta, as paisagens e tudo lá que ela gosta. A minha filha tem um mural, então por isso é muito fácil para mim falar disso. Porque eu percebo no mural como que ela evolui ali, o que ela gosta mais, o que ela não gosta. E do outro lado da sala, um outro mural escrito: isto não é Petit Jolie. Então, outros artistas, outras paisagens, porque fica muito fácil assim, né? Você vê, peraí, a gente é mais praia, a gente é mais cor, a gente é mais alegria, né? Então, fazer esse tipo de mural, fazer perguntas e respostas, o Wendy's, fast food americano, dá uma aula de persona. Eles têm um questionário, né? É público isso, né? Se procurar, por exemplo, persona, Wendy's, vai achar. É um questionário mesmo, que a própria marca elaborou e a própria marca responde, né? Então, que tipo de tweets você gosta de ler? Que tipo de receitas você compartilha? Aí a própria Wendy coloca como se fosse uma pessoa, né? Uma opinião própria, né? Então é muito legal porque fica mais fácil para quem vai trabalhar, porque eu que já trabalhei em algumas empresas e agências, então, por exemplo, hoje eu estou cuidando da marca X, mas amanhã eu posso não estar aqui, aí tá ela cuidando, e como que ela vai fazer? Então ela precisa de um norte. Claro que assim, né, gente, estou aqui sendo bem concisa, mas essa persona, ela pode ficar muito rica. Eu tenho um cliente que a gente fez persona e a gente deu nome, a gente tinha família. A persona era a coisa mais louca do mundo. Ele tinha uma rotina. Eu sabia que ele acordava cedo, ia correr no parque. Mas isso parece conversa de louco. Só que na hora de você trabalhar e criar a postagem, te ajuda muito, sabe? Deixa eu colocar uma outra pergunta aqui. Deixa eu tentar enxergar aqui o nome, ó. A série Fazendo Inclusão. Então, eu estou dizendo sobre aparecer na mídia, é uma questão complicada para mim. Sou escritora de livros infantis, mas eu tenho dificuldade em me mostrar. Hoje tem que se mostrar, né? Não vai ter. Assim. Você tem que encontrar ali uma medida que não seja tão reclusa e que também não te fira, né? Porque eu falei isso ontem para uma cliente que me ligou. Falei, fica tranquila, que eu entendo. Se você falar para mim assim, Lili, eu odeio fazer stories, eu vou entender que você odeia, tipo, ficar lá contando e tal, mas você vai ter que fazer stories de outro jeito. Então, a gente precisa encontrar uma medida. Nem tão lá no caso dela, né, que ela não gosta, mas é quebrar um pouco dessa barreira, de tentar encontrar um lugar assim de conforto que você consiga ali falar. Não precisa ser vídeo, é que a gente sempre fala, vídeo é muito bom, performa muito bem, é uma mídia maravilhosa. Mas eu entendo que tem pessoas que sim, que não vai ser legal, ela não vai se sentir à vontade fazendo. Eu E queria eu até dar acho. um exemplo, Lili, porque nessa época, por exemplo, de isolamento, o Paulo Rezzutti, que é um historiador, um autor de livros super interessantes sobre a história do Brasil, nossos grandes personagens, ele fez uma promoção em que ele deixava durante 2 dias um livro livre para baixar. Então as pessoas poderiam entrar num site lá da editora dele e baixar aquele livro gratuitamente, né? Um e-book gratuito. E aí ele entrava em contato com algumas pessoas-chave, aí, pessoas com muitos seguidores, e dizia, olha aqui, eu tenho uma promoção que vocês podem me ajudar a divulgar. Eu estou doando um livro meu por 2 dias para as pessoas baixarem de graça. Quem é que vai se recusar a fazer isso, né? Deixar os seus seguidores entrarem na editora para baixar um livro grátis. Praticamente você está dando um brinde ali. Então, relacionado ao isolamento. Eu achei muito legal a criatividade dele e colocar a leitura como um dos grandes ajutórios aí do isolamento, do período da quarentena.
E aí é aquilo que eu falei, né? Cada um acaba tendo que encontrar o seu lugar. O que não pode é ficar na inércia. Então, por exemplo, ela pode fazer um podcast. Se ela não gosta de aparecer, mas ela pode, de repente, fazer leituras, convidar pessoas, né? Conversar. Mas você precisa encontrar algum lugar ali onde você consegue mostrar, sim, o seu trabalho. E isso não tem como, né? E você tinha citado também antes, né, Carlos, o LinkedIn. Eu acho que é legal citar, eu não sou especialista, quem é especialista é meu amigo Cristiano Santos, mas é uma coisa muito legal no LinkedIn é você entender, independente da empresa que você está, é o profissional ali, é o seu perfil profissional, né? Então é a pessoa que está naquela empresa agora, mas o perfil profissional dentro do LinkedIn, isso é interessante, ele é preponderante ao perfil da própria marca. Né? Tanto que marcas não conseguem escrever artigos, marcas não conseguem fazer uma série de coisas que as pessoas conseguem. Né? Então, para um profissional, sim, para todo mundo hoje, né? Tem uma empresa, trabalha com consultoria, ou tem um negócio, precisa falar com o fornecedor. Esse seu perfil no LinkedIn é legal, é mais um lugar. Também, ao mesmo tempo, não é um currículo online. Tem gente que fala assim, meu currículo online. Também não acho que seja isso, é reduzir para uma coisa que não é, né? Ele é mais do que isso, ele entrega relacionamento, networking, e aquilo também, né? Tem gente que ama a plataforma. E eu, apesar de ser profissional da área do marketing, não é a minha melhor plataforma. A gente também tem que entender um pouco, né? O que eu falo para o cliente, eu falo para mim mesma. Então, assim, da onde vem o meu cliente? Aonde eu me divirto? O que eu me sinto confortável em fazer? Né? Acho que essas perguntas precisam também ser respondidas. É muito fácil hoje em dia as pessoas falarem assim, nossa, agora você precisa fazer vídeo, agora você não sei o quê. Tem gente que não adianta, gente, nem com essa brava ela vai conseguir fazer vídeo. Mas ela pode ser excelente no Twitter. Ela pode ser uma pessoa de rápida comunicação, de alto envolvimento, e ela consegue se dar bem lá. Eu acho sempre que se dar bem é você tá exatamente nisso que eu falei. Tá confortável com aquilo, tá numa plataforma que você de fato consiga mostrar. Porque também é assim, né, gente? Se eu for pensar em determinados, sei lá, pensei num cliente antigo, vai, congelamento de células tronco. O Instagram, assim, é um pouco complicado, porque não é um assunto que é visual, eu vou ter que trabalhar num editorial do meu assunto, então eu vou ter que falar de maternidade, eu vou falar de gestação, mas eu não vou falar exatamente do meu serviço. E eu posso, de repente, dentro do LinkedIn, fazendo um trabalho B2B, falando com hospitais, falando com clínicas e vendendo o meu negócio ali. Mas Então, não é um assim, negócio muito fotogênico, vamos dizer assim. A gente tem exato. 5 minutinhos, Lili. Eu queria que você encerrasse falando não de rede social, mas de Tá. o site ideal. E aí a gente encerra porque nosso tempo está acabando. Daqui a Muito pouco o bem. Instagram nos corta. Adorei que você falou de site, porque é igual um corpo humano, né? Nosso corpo tem um esqueleto, aí tem músculo, tem pele, é uma coisa completa. O ideal no digital é que você tenha um site, que esse site tenha uma geração de conteúdo lá dentro, né? Então, uma plataforma de blog associada. A partir dele, você vai ter as mídias sociais. Mas por que que o site é importante? Porque o sistema solar tem o Sol, tem todos os planetas, tem a Terra. O Sol é o maior de todos. Então, quem é o Sol da internet? É o Google. E o Google, ele tem um poder de se conectar com sites muito forte. Então é importante você ter um site, porque é aquilo. O Facebook ontem era bom, hoje não está tão bom assim. O Instagram é legal, mas talvez não seja para sempre. Então as mídias variam, mas o seu site é eternamente seu e todo view que ele tem, ele guarda para sempre na memória e aquilo vai te dar muito mais força. Ah, muito bem, Lili. Então, o site, as redes sociais fazem a divulgação e o site vai ser onde realmente a pessoa que já foi atraída para sua marca lá na rede social vai no site para pegar as informações, o contato, Sim. etc. Né? As É marcas aquele falam ponto muito. seguro. Sim, as marcas falam em vender pelo Instagram, vender pelo WhatsApp, mas não é exatamente por ali que se vende, né? Se faz negócio, mas a venda mesmo você precisa de um site. Ok, Lili. Então, deixa eu só avisar aos nossos seguidores, né? Seguidores da nossa live aqui, que esse conteúdo todo vai estar a partir de amanhã no Facebook. Eu vou também passar esse vídeo aqui do Instagram para o Facebook, para as pessoas poderem confirmar, né? Onde as pessoas encontram a Lili. É isso, o Carlos está me lembrando aqui. Onde as pessoas te encontram? Dá suas redes sociais, dá todos os Tá. seus dados aí para a gente poder, né, Aqui no encaminhar Insta, quem precisar saber mais aí para você.
Aqui no Insta é Liliane Ferrari. Na verdade, é Liliane Ferrari em todas as coisas minhas. Aqui no Instagram podem falar comigo. No Twitter, Liliane Ferrari. Eu também tenho um site. E entra lá. Enfim, vocês vão me encontrar em vários lugares. E todos os meus links. Eu tenho um monte de aula grátis. É só clicar no meu link da bio que tem um monte de coisa legal para assistir. Maravilha, Lili. Muito obrigada aí pela sua Obrigada contribuição, pela sua ajuda para que as empresas consigam superar aí esses novos momentos difíceis. Então, a gente está, né, tentando, né, se atualizar, se ajustar a esse mundo diferente. Lili, muito obrigada. Então, a partir de hoje já vai estar ali a live salva no Instagram e amanhã eu coloco no Facebook para o pessoal poder consultar e entender como que vai turbinar aí os seus negócios. Obrigada. Adorei. Adorei também ter você aqui comigo, tá? Até Tchau. mais. Depois você vai me dar aula particular. Beijo. Beijo, linda. Tchau.